O Evangelho de hoje nos apresenta três imagens muito simples, mas profundamente iluminadas. Um tesouro escondido, uma pérola de grande valor e uma rede que é lançada ao mar. Em todas elas, Jesus quer nos ensinar uma virtude fundamental: sabedoria. A pessoa encontra um tesouro, vende tudo que tem para adquirir aquele terreno onde o tesouro está escondido. O comerciante esperto encontra uma pérola preciosa, única. Então, ele vende todas as outras para comprar aquela pérola que é mais preciosa que todas. A mensagem é clara: quem descobre o reino de Deus compreende que nada neste mundo vale mais do que ele. No Evangelho, Jesus chama a nossa atenção, a nós que somos os seus discípulos, dizendo que, no final, assim como uma rede que é lançada ao mar, também acontecerá conosco. E Ele mesmo vai dizer: anjos virão para separar os justos dos maus. Justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. É por isso que São José é cognominado o justo. Toda vez que a Bíblia fala de São José, diz São José o justo, porque ele foi capaz de fazer a vontade de Deus, mesmo contra os seus instintos, os seus medos, as suas preocupações. Acreditou no sonho, acreditou na voz do anjo que lhe falara: não tenha medo, José, acolhe a Maria. E ele abriu mão, quem sabe, dos seus sonhos de ser alguém importante no seu vilarejo, de ter uma oficina só sua, para poder fazer a vontade de Deus. Por isso, onde quer que se edifique uma igreja, a figura de São José estará presente. Ele é chamado o patriarca, o patrono, o pai da igreja, porque fez a vontade de Deus, por isso é justo. E Jesus vai dizer: naquele grande dia, os anjos virão para separar os justos dos maus. Portanto, o justo é aquele que, fazendo a vontade de Deus, faz a diferença nesse mundo, traz o bom, o belo, o verdadeiro para este mundo. Já antecipa o paraíso para este mundo. Ao passo que o mal é aquele que destrói a obra de Deus, aquele que não respeita a Deus na pessoa do irmão, aquele que não vê Deus na natureza. Esse, de alguma forma, serve ao propósito do mal. E Jesus vai dizer: a justiça será feita, haverá choro e ranger de dentes. Ele diz isso não para nos ameaçar, mas para nos prevenir. Vivemos numa sociedade cheia de ofertas, de promessas, de seduções. O tempo que nós vivemos, muito bem caracterizado como tempo de relações fluidas, de relações voláteis, em que não se pode abraçar, não se pode pegar a realidade, mas ela vem de forma virtual na nossa mão. As seduções nos alcançam em todos os lugares. Antes, nós precisávamos sair às ruas para sermos tentados. Hoje, a sedução, a tentação chega na privacidade do nosso quarto, no silêncio da nossa intimidade, através das telas, das redes sociais, da propaganda subliminar, desses algoritmos
dessa inteligência artificial que aos poucos vai ocupando um lugar demasiado grande dentro de nós. E, aos poucos, nós vamos abrindo mão da nossa humanidade para deixarmos, então, nos governar uma inteligência que não é humana, mas cujo propósito é descaracterizar a imagem de Deus presente no mundo que somos nós. Somente a nós, Deus concedeu o sopro do seu Espírito. Somente a nós Ele deu a liberdade de consciência. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Isso compete a nós, a cada um de nós. Somos constantemente chamados a buscar poder, segurança, prestígio, riqueza. Tenho falado bastante sobre o perigo das bets, estas apostas que de repente substituíram os antigos cassinos, onde só a elite podia frequentar, mas hoje pessoas de todas as classes sociais, mas especialmente as classes mais desfavorecidas, são envolvidas neste engodo chamado o jogo. A casa sempre ganha, é uma regra, e para isso aqueles que apostam têm que perder. Mas a sedução da riqueza, a sedução do prestígio, a sedução de segurança, a sedução de ser reconhecido é muito grande e constantemente nos assedia, assim como os mais jovens têm a sua sexualidade de forma prematura, exacerbada. Crianças da mais tenra idade têm acesso a sites que são, entre aspas, para adultos. Eles não têm critérios, não sabem julgar, não distinguem e acabam confundindo a sensualidade, a sexualidade, que é um dom que Deus nos deu, com pornografia. Nós temos uma missão hercúlea de resistir diante disto que é uma avalanche que entra em nossas casas sem pedir licença. O sábio é aquele que ouve a pergunta de Jesus, que hoje nos questiona sobre o que de fato é importante na vida. Eu acabo de vir do velório. Estava lá o Acácio, que muitos de vocês conhecem, o esposo da Lourdinha, foi nossa catequista durante tantos anos. Nós vimos quantas pessoas estavam lá. Muitas pessoas foram para prestar esta última homenagem. Toda vez que eu vou ao velório, toda vez que eu vou à UTI, ou sempre que vou a uma casa de repouso para idosos, essa imagem se configura na minha frente. Como é que essa pessoa viveu? Onde ela colocou o foco da sua vida? Como ela se preparou para este momento? As pessoas que cercam no velório o cadáver de alguém dizem muito de como foi a vida daquela pessoa. Então, se há choro, há saudades, mas acima de tudo, se há serenidade, se naquele momento existe paz, é porque aquela pessoa, de alguma maneira, fez a vontade de Deus. E como quer que tenha sido a sua vida, como quer que ela tenha morrido, ela deixou um testemunho nesta vida. E as pessoas sentem paz, mesmo na hora da morte. É um sinal. Precisamos pensar sobre isso, porque Jesus nos pergunta a cada um de nós: onde é que está o tesouro da sua vida? O que é que você está disposto a abrir mão para fazer a vontade de Deus? A sabedoria cristã, portanto,
não reside no muito saber. A maioria de nós, os católicos, não sabe muito sobre a Bíblia. Nós não saímos por aí repetindo versículos, mas a sabedoria verdadeira está em saber fazer a vontade de Deus. E isto nós sabemos, mesmo que não conheçamos a Bíblia. Por quê? Porque nós temos capacidade de escolher. Nós sabemos o que é errado. Nós sabemos o que faz mal às pessoas, ao mundo. Não é fácil. É sempre um exercício de liberdade escolher. E todos os dias nós somos chamados a tomar uma decisão, até nas coisas pequenas. Não se cansem de me ouvir falar isso, porque é uma realidade recorrente. A gente quer ir para o paraíso, a gente quer e acredita no reino de Deus. Mas quando a gente tem a chance de fazer alguma coisa nesse mundo que fale do reino de Deus, a gente não faz. Nosso carro, como nós dirigimos o nosso carro aqui em São Paulo, é a cidade mais violenta do Brasil. O trânsito é competitivo. Os motoristas, a maioria, estão apostando uma corrida uns com os outros. Só que há vidas em jogo. Toda vez que alguém faz um gesto obsceno para você no trânsito, toda vez que alguém te xinga, eu estou tentando fazer isso. Sei que não é fácil, por isso eu posso ensinar. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Foi só isso. Vá em paz. Não olhe, não faça gesto, não responda. Ali está o mal, presente, forte. Parou, respondeu, você abriu as portas, você tirou as barreiras, você abriu os flancos, e o mal, ele entra, ele domina, e ele leva a gente, num minuto, a perder a vida, a estragar tudo. Hoje, de forma providencial, e é por isso que nós temos aqui de forma especial a presença dessas pessoas de cabelo nevado, ou então já sem cabelo, pessoas chamadas idosas nessas nossas sociedades, pessoas de 60 anos, hoje, são pessoas ativas, produtivas, mas a sociedade já chama de idosos. Eu faço parte de um grupo que está brigando para tirar aquela imagem, vocês sabem, de idoso, né? Que é um velhinho com a bengala. O idoso precisa ser reconhecido no seu lugar na nossa sociedade. A Bíblia tem momentos especiais para falar da idade como uma bênção, uma graça que Deus concede à pessoa poder ter os cabelos brancos, a barba longa, era um sinal de sabedoria, de respeitabilidade. Hoje, a igreja celebra o 6º Dia Mundial do Idoso, que é também o Dia dos Avós, porque hoje se celebra o dia de São Joaquim e Santa Ana, que são os avós maternos de Jesus. A história deles é muito linda, toda revestida de um mistério. Eles eram idosos, não podiam conceber, uma sociedade marcada por um rigorismo patriarcal muito forte. Eles achavam que se a mulher não pudesse ter filhos, primeiro sempre era culpa dela. Tanto é que o marido podia dispensar a mulher que não tivesse filhos, ou tantas mulheres ele se casasse, era sempre culpa dela. E sobre ela pesava a opinião social que dizia, alguma coisa essa mulher fez, porque Deus não abençoou com filhos. Então não ter filhos naquela época era considerado um castigo. Ana e Joaquim pediram a Deus essa graça, e na sua idade bem avançada veio Maria.
a mãe do nosso Senhor. Nos seus planos, Deus tinha para eles um lugar, mostrando que a oração, mostrando que a vontade de Deus, ela pode se sobrepor às leis dessa natureza, quando nós confiamos nele. Portanto, o Dia Mundial dos Idosos, em que nós homenageamos os avós, é uma referência à sabedoria que poderá vir ou não com a idade. Esse dia é marcado por uma frase bíblica tirada do livro de Isaías, muito inspirada. No livro de Isaías, capítulo 49, se lê Deus falando àqueles que naquele tempo fizeram a vontade dele. Nunca os esquecerei. Isaías 49, 15. Nunca os esquecerei. Portanto, talvez alguém se pergunte assim, vou morrer, vai acabar tudo. De que adiantou fazer tanta coisa? A gente morre, acaba tudo. E a Bíblia diz, Deus falando, nunca os esquecerei. A sua vida tem sentido, tem valor. A sua experiência será eterna. E eu digo mais, Deus quis precisar da nossa experiência para ser Deus. E por isso soprou em nós o seu Espírito. E por isso espera de nós atitudes de fé, de coragem, de esperança diante das dificuldades. Porque é ali que nós mostramos do que somos feitos. É quando a vida nos diz não. É quando a gente tem que encarar a doença, o desemprego, a dívida, a injustiça. É ali que nós mostramos do que somos feitos. Deus quis precisar da nossa experiência, eu nunca os esquecerei. A sua experiência está nas minhas mãos. Ele quis precisar de nós para ser Deus. Essa mensagem, mais do que consolo, é esperança. Esperança contra a solidão, contra o descarte dos idosos nesta sociedade pragmática em que estamos vivendo. Também eu vejo como um apelo aos mais jovens. Vocês ouviram a primeira leitura? Salomão era um adolescente, mas sabia distinguir o certo e errado. Ele não era o favorito. O favorito para ser rei era o seu irmão Absalão. Absalão era o retrato da beleza, da força juvenil. Ele era um campeão esportivo. Ele praticava esse jogo chamado de bigas, corrida de cavalo. As pessoas o aplaudiam. Ele era o objeto de desejo das pessoas. Mas Deus não tinha escolhido Absalão. Esperou para ouvir a oração de Salomão, que não pediu nem riqueza, nem prestígio, nem a morte dos seus inimigos, mas sabedoria. Era um adolescente. Deus ouviu a sua prece, Ele concedeu o seu desejo. Por isso, penso que celebrar o Dia dos Idosos, junto com os avós, é um apelo também aos jovens, às famílias de uma forma geral, para que retomem o hábito de se fazer presentes na vida dos idosos, de fazer visitas, de se interessar pelas histórias, de dar tempo a estas pessoas, de falarem de si, das suas lutas, das suas vitórias, dos seus fracassos. É quando a gente senta na mesa, à mesa, aos domingos, com a família, e o avô, ou a avó, ou o tio começa a contar as dificuldades que passaram no tempo da fazenda, como é que vieram para São Paulo, e assim a gente vai
criando uma imagem da própria história. A gente vai alimentando essa raiz que faz com que a gente se torne humano. Vou fazer aqui um juízo de valor, e se eu estiver errado, peço que me desculpem. Mas, quando eu pergunto para as crianças na catequese, o que você gostaria de ser nessa vida? E a criança diz assim, eu queria ser jogador de futebol. Tem sido assim uma recorrência. E eu escuto aquilo com preocupação. Porque quando a gente olha para os nossos jogadores, aqueles que representam os países, né? O que nós vemos muitas vezes são pessoas mal formadas, caráteres duvidosos, pessoas que ganham muito dinheiro, mas o utilizam excepcionalmente para si. Fazem do luxo, fazem da ostentação, fazem com que essas coisas apareçam como sendo as motivadoras para que jovens e crianças também as possam ter. E não é assim. Eles não podem fazer tudo. Nós precisamos recuperar o sentido da família. Eu gostaria de perguntar a esses moços, como foi a sua formação? Vocês tiveram o carinho de sua mãe, a presença do seu pai? Os pais de vocês iam na escola saber como é que vocês estavam indo? Vocês participavam da reunião dos pais e mestres? Vocês falaram para os seus filhos a respeito de Deus? Alguma vez o filho de vocês visitou um parente que estava doente? Perguntar para esses moços, vocês respeitam os seus avós? Será que vocês têm essa linha que nos une e que faz com que nós sejamos nesse mundo uma continuidade da criação que Deus sonhou? A família, os avós, os pais, os tios, as tias, quando se reúnem à mesa, sem o celular, sem distrações, trazem de volta esse gosto de pertença a um grupo que ama, que estará sempre pronto para receber, para acolher, para curar. Assim tem que ser a família. Por mais difícil que isso possa parecer, nós precisamos retomar, reconquistar esse lugar hoje perdido. O Papa Leão XIV nos recorda, nessa bonita carta que ele fez para o Dia dos Idosos, que essas pessoas são um tesouro para a comunidade católica cristã e para a sociedade de uma forma geral. Eles carregam a memória da fé, a experiência da vida, a sabedoria que foi amadurecida pelo tempo. Temos que reconhecer, muitos não são valorizados, não se sentem amados. Muitos idosos vivem essa terrível experiência de solidão. Quantas vezes eu falei para vocês, eu não sei como vocês me entendem quando eu falo isso, mas eu vou repetir sempre. Nós somos animais mamíferos. Nós precisamos ser tocados por alguém que goste de nós. Um gato precisa do carinho da mãe, um cachorro precisa. Quanto mais uma pessoa, um ser humano, uma criança, um jovem, um idoso. A pele do idoso, vocês sabem disso, fica seca. Eu nunca tinha reparado isso, mas foi uma menina muito pequena que falou. Ela beijou a avó e disse, a avó é seca, a pele fica seca. Em parte por conta da desidratação que os idosos, infelizmente, deixam acontecer, né? Nós precisamos de muita água.
Mas a nossa pele vai perdendo o viço, vai ficando seca mesmo. Mas não perde a sensibilidade. Um beijo, um carinho, um abraço, a gente sente na alma. Na alma. Não é na pele, é dentro. E muitos idosos estão privados desse contato. Alguns são esquecidos pela própria família. Outros enfrentam dificuldades financeiras, são vítimas desses golpes absurdos, doenças. Mas eu acho que nada é pior do que a falta de companhia, a solidão, das torturas é uma das piores. Uma sociedade que descarta os idosos perde a própria memória, perde o sentido de gratidão, perde a própria humanidade. Por isso, no dia de hoje, nós somos convidados a renovar o nosso compromisso de proximidade, de cuidado com todas as pessoas, mas especialmente com aquelas que mais necessitam do nosso carinho. Talvez o Evangelho que ouvimos hoje, as leituras, nos ajudem a perceber que entre os tesouros que Deus colocou em nossas vidas, estão também os nossos idosos. Eles não são apenas pessoas que envelheceram, são testemunhas da fidelidade de Deus ao longo dos anos, porque eles venceram. Se chegaram a esta idade é porque são vencedores. Jesus termina dizendo que a pessoa que busca o reino de Deus tira do tesouro do seu coração coisas novas e velhas. Olha que imagem linda, a imagem dos avós, dos idosos. Eles guardam coisas antigas, experiências, a tradição, a memória, mas ao mesmo tempo são capazes de ajudar as novas gerações a encontrarem caminhos para o futuro. Hoje, acho que nós podemos pedir a Deus duas coisas, e aqui eu encerro a nossa conversa desse momento. A primeira coisa que podemos pedir a Deus, todos nós juntos, a graça da sabedoria, como Salomão, para sabermos escolher sempre o caminho que conduz ao reino de Deus, sem nos deixarmos iludir pelos falsos tesouros desta vida. E a segunda coisa que podemos pedir juntos a Deus, a graça da gratidão, da compaixão, para que saibamos honrar, amar, cuidar todos os idosos, especialmente os da nossa casa, especialmente os que estão sozinhos, doentes ou que já foram esquecidos. Que Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus, intercedam por nossas famílias, mas de forma especial pelos idosos, e que cada um deles possa sentir, através da nossa presença e do nosso carinho, que continuam sendo preciosos aos olhos de Deus e da nossa igreja. Amém.